Olá, meus caros alunos e alunas desse curso técnico em serviços públicos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa nova disciplina. Então, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Rodrigo Tavares, eu sou advogado, sou professor e também servidor público do Estado de Minas Gerais. E é minha função trabalhar com vocês nesta e nas próximas aulas sobre noções de administração pública, que conforme o projeto do curso de vocês, o curso em serviços públicos, corresponde à disciplina B e com a qual trabalharemos até o próximo mês de dezembro. Então, portanto, eu desejo desde já a todos ótimas vindas, bons estudos e bom trabalho a todos. É meu desejo que vocês aproveitem ao máximo essa oportunidade, estudem, pesquisem, adquiram conhecimentos e que ao final, não apenas essa disciplina, mas o curso como um todo, seja decisivo nos currículos e na atuação de cada um de vocês. Da minha parte, eu estou à inteira disposição para ajudar vocês em quaisquer dúvidas que vocês tenham em relação aos temas. E eu recomendo sempre que vocês anotem, por se tratar de um tema teórico, as considerações que eu fizer. E caso vocês tenham dúvidas ao longo do tempo, vocês possam postar ali as mesmas nos nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando, claro, que cada dúvida deve ser sempre postada no fórum correspondente a cada aula. Então, combinado? Como eu disse, bons estudos a todos e vamos iniciar o nosso trabalho. Pessoal, antes de tratar com vocês sobre a administração pública, é preciso inicialmente que nós conversemos sobre o momento em que o país vive. Então é preciso que a gente faça uma reflexão crítica aqui. Vocês são alunos de serviços públicos, então é necessário que vocês entendam a situação exata em que nós estamos. Ou seja, entender o que é o interesse público hoje em dia no Brasil. Se as pessoas que detêm o poder político no Brasil há muito tempo já não conseguem mais fazer distinção entre o que se chama de interesse público e o que se chama de interesse particular. Então, está a olhos vistos aí, todos vocês acompanham, todos vocês que me assistem, acompanham o noticiário diariamente e sabem que o grande problema do país hoje, quer dizer, o país passa pela crise que passa, por quê? Exatamente pela perda do caráter público, ou seja, pela desonestidade com as coisas públicas, daqueles dirigentes que teriam a responsabilidade de comandar de maneira melhor o nosso Brasil e não fazem. Então, nada melhor do que nós iniciarmos esse conteúdo sempre com ideias críticas. Então, é a minha tarefa para vocês não apenas trabalhar a disciplina em si, porque já que você vai trabalhar com o serviço público, você precisa ter crítica em relação a que serviço você vai encontrar. Então, o que nós acompanharemos? A administração pública na antiguidade, na evolução das civilizações, e isso vai passar pelas ideias das populações sobre como era importante organizar o trabalho e as relações, visando sempre ao melhor resultado possível. Seja na colheita agrícola, seja no trabalho braçal, seja na formação de comunidades, dentre outras situações. Uma observação, pessoal. Tudo aquilo que nós veremos na parte inicial do conteúdo, antiguidade, a parte histórica, é para que vocês entendam que o princípio da administração pública tem origem no passado. Então, conosco você vai acompanhar a composição de governos ao longo dos anos, divisão dos poderes, dentre vários temas que irão mostrar para nós, nesses meses seguintes, uma trajetória da administração pública, desde os tempos antigos até os tempos modernos. E tudo isso, pessoal, para quê? Qual o objetivo dessa tarefa? Para que você possa desenvolver sempre um senso crítico, não apenas, como falei anteriormente, de como será a sua atuação no serviço público. Eu não sei exatamente a quem eu me refiro, talvez haja alguns de vocês que já são servidores públicos, outros que pretendam ser servidores públicos. De maneira geral, eu costumo sempre dizer o seguinte: servidor público no Brasil, ele não pode pensar apenas em dinheiro, ele não pode pensar apenas em estabilidade e trabalhar de uma maneira robotizada, como quem diz, eu estou aqui apenas para garantir um emprego. Não se trata disso. Não é simplesmente assim que as coisas funcionam. Claro, é importante você que me assiste
desejar o salário, pensar na estabilidade, ok. Mas entender de administração pública, meus caros, estar nela, implica que você precisa entender do que está tratando. Entender sobre a realidade do país. E por que eu digo para vocês sobre realidade brasileira? Porque nos tempos atuais, pessoal, não se consegue dissociar a ideia de serviço público, de interesse público, da atuação política que acontece no cenário nacional. Então fica sempre esse meu recado. Sempre que vocês estudarem, analisarem temas que trabalhem a respeito da administração pública, você precisará olhar sempre sob dois pontos de vista. Como uma moeda de dois lados mesmo. Você sempre há de separar a atividade administrativa e a atividade política. Elas não se dissociam no cenário da administração. Então, por exemplo, não sei se é o caso de vocês que me assistem, mas eu até dialogo com vocês e pergunto: algum de vocês tem interesse em ser agente político, por exemplo? Candidatar-se a vereador do seu município, a prefeito do seu município, ou pretender ser assessor parlamentar, assessor de algum candidato a prefeito, por exemplo. Funções administrativas e políticas que também exigem entendimento sobre como administrar bens, os recursos públicos, como lidar com os prestadores de serviços, as entidades de cada município, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, dentre outras situações. Entenderam? Então, pessoal, fica essa primeira abordagem com vocês. A importância de que você já inicie esse estudo entendendo assim: a administração pública passa pela política, uma não sobressai sem a outra. É preciso também, pessoal, trabalhar com vocês sobre a íntima relação, infelizmente no Brasil muito comum, que acontece entre a administração pública e os altos índices de corrupção existentes no Brasil. Então vocês convivem hoje com a cultura da corrupção, o mau uso do dinheiro público, seja no seu município, seja na esfera estadual ou federal. Tudo isso contribui de maneira muito negativa, muito decisiva, para que as instituições públicas brasileiras sofram essa crise que está aí, uma crise sem precedentes. E qual é a chave, pessoal, desse raciocínio? É uma crise que nasce das instituições políticas. Ela passa pelas instituições financeiras. Ela chega, infelizmente, às instituições públicas, porque cada órgão público conviverá com algum tipo de fraude, com algum tipo de corrupção, infelizmente, e tem como alvo final o quê? O interesse público, o seu interesse. Porque a ponta final do processo, quem é? É você, sou eu, somos todos nós. O cidadão, a cidadã, as famílias que continuam contribuindo com altíssimos impostos e que acabam percebendo que o produto dessa contribuição é sempre desviado, é sempre mal utilizado. E sem o quê, gente? Sem que bons resultados aconteçam de volta para as famílias, de volta para as pessoas. Então paga-se uma grande carga tributária no Brasil e nada retorna para o bolso do contribuinte. Nada retoma para o favorecimento do cidadão. Então, se nós chegamos a esse ponto de entender que a corrupção é facilmente percebida não apenas nas instituições, mas na própria cultura de muitos, se chegamos a esse ponto de tamanha fragilidade do sistema político e, ao mesmo tempo, de muita descrença, de muito descrédito das pessoas nas instituições, esse é o momento em que você, aluno deste curso, tem que imediatamente pensar o seguinte: eu, como aluno desse curso técnico, sou mais um que preciso me dispor a melhorar, a recuperar a imagem da administração pública. E um exemplo bastante claro, qual é o que nós podemos repassar para vocês? É o da Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A. Meus caros, o que acontece com a Petrobras é nada mais, nada menos do que a destruição de uma instituição pública. Então nunca é demais lembrar, todos vocês acompanham o noticiário.
A Petrobras, até há pouquíssimo tempo atrás, estava entre as instituições públicas mais importantes e lucrativas do mundo. Primeiros lugares aí em produtividade, em excelência, né, de prestação pública. Então vocês percebam a que ponto uma má administração pode levar uma instituição pública. Então, a minha mensagem é essa, é entender que cabe a nós, cabe a vocês principalmente, sermos a renovação da esperança dessas instituições. E eu, particularmente, né, como agente público, acredito fielmente que uma nova geração de servidores conseguirá chegar ao serviço público, conseguirá devolver ao serviço público a ética, a honestidade, o controle dos gastos públicos e, claro, o pensamento sempre voltado ao interesse público. Meus caros, feita essa primeira observação, essa primeira reflexão crítica importante para todo o nosso conteúdo, eu quero ir direto ao assunto com vocês. Inicialmente, é importante que vocês entendam que o estudo da administração pública ele pode e sempre será relacionado a diversas outras importantes ciências humanas e sociais. Vejam na tela. Percebam nessa primeira projeção, pessoal, que a administração pública, e você precisa ter como primeiro entendimento, tá, gente? Porque isso até será exigido nos exercícios, nas questões. Olhem com muito carinho essa parte da nossa matéria. Vejam aí, a administração pública pode ser analisada sob o olhar de várias ciências comuns ao homem. E começamos a falar da antropologia, com as suas características físicas, culturais e sociais. Sob o aspecto da arqueologia, que estudará o que, pessoal? A antiguidade humana. Na sequência, sob o aspecto da sociologia, que estudará o que? Os agrupamentos humanos e as leis que o regem, que o comandam. Sob o aspecto da filosofia, que trata das causas e consequências dos fatos. Sob o olhar da psicologia, que cuida das manifestações da alma, ou seja, a vida de relação do homem. Pessoal, marquem isso no caderno de vocês. Sob o olhar do direito, que é a mais importante faceta da administração pública, porque o direito engloba, como vocês bem sabem, o estudo das leis, da ciência social e jurídica. Então guardem com muita atenção, pessoal, a análise do direito, que será uma análise muito exigida durante o nosso curso. E para terminar a nossa observação, o aspecto da política, da economia, da história e da geografia como ciências complementares ao estudo da administração pública. Então aqui apenas para ilustrar, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Quem tiver a curiosidade de pesquisar a respeito, pode ficar à vontade, porque sempre é bom agregar conhecimentos e eu vou sempre incentivar vocês a isso. Mas não há necessidade de que vocês estudem essas ciências de maneira muito complexa, muito pelo contrário. Minha intenção aqui é introduzir vocês no tema administração pública e mostrar que você consegue e precisa analisar a administração sob diversos pontos de vista. E não como muitos alunos pensam, apenas sob a análise do direito. Muito bem, pessoal. Passando nesse momento para a aula 2, que no caderno didático de vocês está na página 17, eu trago para vocês uma visão histórica a respeito desse tema, administração pública. Então vocês já tiveram uma primeira análise da relação entre as ciências. Eu destaquei para vocês o estudo do direito, que vocês precisam guardar. E uma análise seguinte, pessoal, que fortaleceu durante o decorrer do tempo, o conceito de administração, anotem, é a importância da vida em sociedade. A importância da vida em sociedade, ou seja, o homem, desde os tempos muito antigos, ele sempre necessitou exercitar a convivência. Por quê? Porque é da natureza humana que dificilmente alguém consiga viver sozinho. Então não é de hoje, é algo do tempo das cavernas. A necessidade de agrupamento, apenas ela
é que conferiu ao homem a possibilidade de construir uma vida em sociedade. Então, aos poucos, as sociedades foram sendo constituídas. Porque, como eu acabei de frisar, não há vida sem sociedade. Faz parte da natureza humana associar-se a outros, agrupar-se, estar entre outras pessoas. Então, guardem esse conceito como fundamental. A vida em sociedade faz com que você entenda que a administração pública consiste em entender também sobre relações humanas. Registrem isso no caderno de vocês, pessoal. Registrem. Entender de administração pública é também compreender sobre a relação humana, que, consequentemente, se transforma numa relação social. E aí é que está, pessoal. Relações sociais. Em que elas são especificamente baseadas? O que são relações sociais? Não apenas nas características que igualam as pessoas, mas, pelo contrário, de maneira marcante nas diferenças entre elas. Então, no decorrer dessa primeira aula, no caderno didático, você que vai ler o caderno didático, está muito claro. Relações sociais, elas remontam a diferentes teorias de criação do homem. Mais à frente eu vou falar com vocês sobre diferenças de gêneros, diferenças de temperamentos, de hábitos, mas não é disso que eu estou cuidando agora. Eu quero mostrar para vocês que as diferenças de teorias sobre o surgimento da espécie humana, isso já configura uma relação social. Então, por exemplo, há quem seja adepto do cristianismo, da religião cristã, ou seja, que acredite fielmente nos propósitos de Jesus Cristo e nas diretrizes registradas pela Bíblia Sagrada. Só que, por outro lado, há quem creia em diversas outras teorias, como, por exemplo, a teoria mais famosa, que é a teoria da evolução das espécies, iniciada por Charles Darwin. Então, meus amigos, percebam como a própria história da humanidade, com as pessoas se desenvolvendo com pensamentos diferentes, abriu diversas interpretações para as mesmas questões. Então, questões comuns com os pensamentos diferentes, interpretações diferentes surgiram a partir daí. E olhe que eu não estou nem entrando em temas como religião, como fé, porque eles não nos importam, não é disso que nós precisamos discutir. O que importa para nós é a compreensão exata de que a administração pública, a administração do que é público, está diretamente ligada ao quê? A regras de convivência entre os homens, que nem sempre serão harmônicas. Ora, acabei de falar, se há diferenças de ritmos, de gêneros, de temperamentos, até de teorias sobre a vida, é claro que o que irá harmonizar essas diferenças? A consolidação, a construção de regras de convivência. Então, é para isso que nasceu a administração pública, para estabelecer normas que certamente irão desagradar a esse ou a aquele grupo de pessoas, com toda certeza, mas sempre visando o quê? A ordem, a organização máxima da vida em sociedade, porque o que de fato importa é a organização do grupo, do coletivo e não das individualidades. Nesse sentido, pessoal, a evolução da ideia de administração pública foi obrigada a se adaptar a quê? Eu respondo, a diferentes correntes de pensamento. Então, façam um exercício histórico, vocês que gostam de estudar história. Vocês muito bem sabem, quantas religiões já decidiram em momentos diferentes os destinos da humanidade? Então, seja na disputa pelo poder, seja na defesa de seus ideais. Em quantos países, por exemplo, o pensamento filosófico foi determinante para que uma guerra fosse deflagrada ou interrompida, ou para que uma sociedade fosse transformada? Percebem isso? A filosofia, a religião atuando como transformadores sociais. Isso foi muito comum no decorrer dos séculos. Então nós precisamos raciocinar juntos que as guerras, as revoluções, as declarações de independência das nações,
todas as mudanças de rumo na sociedade são amplamente amparadas pelo quê, gente? Pelo pensamento. Então, pela capacidade de exercer o raciocínio, de mudar de ideia, de transformar a opinião. Eu vou desfilando mais exemplos para vocês aqui. Quando certo país escolhe um regime democrático e outro escolhe o regime ditatorial, isso demonstra o quê? Uma diversificação do pensamento. Ou num caso muito mais comum, muito mais próximo, se determinado país admite a pena de morte e o outro não admite, o que é bastante comum, né, na esfera global, o que isso representa? A diferença de ideias, a diferença de pensamentos. Então, para que não se perturbasse ainda mais a paz social, principalmente nos períodos pós-guerras, a humanidade precisava desenvolver uma forma muito exitosa de que essas diferenças coexistissem, pudessem viver juntas, de tal modo que se respeitassem. E é nessas diferenças, é na tolerância de diferenças, que a administração pública nasce como elemento de quê, gente? Como elemento de respeito da vontade e da cultura de cada povo. Vale dizer, portanto, meus amigos, que a administração, nesse raciocínio, ela possui o estilo do governante e que, consequentemente, o governante possui a cara, possui o jeito daquela população. Ou seja, o que isso representa, Rodrigo, afinal de contas? É mais um passo, pessoal, da evolução da sociedade. Evolução social, e que não existiria tal evolução se governantes e equipes de trabalho não se unissem e não se organizassem. Porque as metas eram muitas e sempre foram muitas. Satisfazer a população, fazer com que as cidades se erguessem, vejam o desafio de tempos antigos, para que comunidades fossem desenvolvidas. Tudo isso não existiria sem o desenvolvimento de uma cultura de organização muito consistente. Então, para ilustrar, pessoal, ainda mais esse pensamento, acompanhe na tela os períodos pré-históricos e respectivas características. Vejam aí. Pessoal, então, antes ainda de eu citar o slide, vale a pena frisar para vocês o seguinte. Então, vocês já entenderam, né, a partir da minha fala, que a administração pública não começou ontem. Ela vem de um processo histórico muito antigo. Então, antes de eu narrar para vocês o que está na tela, vale frisar o seguinte, que as primeiras noções de administração pública, pessoal, elas são datadas de 2,5 milhões de anos atrás. Então, vocês podem achar um absurdo. Nossa, Rodrigo, como é que pode estabelecer um período de tempo tão grande? Mas é pelo que eu acabei de falar. Se havia a noção clara de organização entre os homens, foi naquele momento que nasceram os primeiros princípios de organização que, claro, inspiraram a administração pública. Então vejam na tela. O período pré-histórico, ele é claramente um inspirador para aquilo que nós conhecemos como a administração pública moderna. Então, como eu acabei de frisar, tudo começou no período paleolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Lascada, que teve como maior símbolo de desenvolvimento social, vejam isso, a formação de clãs. Ou seja, pessoal, grupos de famílias que descendiam de ancestrais comuns. Então percebem, meus caros, como já era necessária a evolução para uma organização? Porque os clãs nada mais, nada menos são formas iniciais de criação de sociedades organizadas. Os homens, na formação de clãs, apresentavam a característica de nômades, ou seja, eles permaneciam num determinado local até que se esgotassem todos os alimentos daquela região, quando apenas então partiam. Nesse local, eles amontoavam conchas, amontoavam restos de fogueiras e animais. Era também nesses locais que eles enterravam os mortos, junto a seus pertences, como colares, vestes, ferramentas e cerâmicas.
Ou seja, um conceito primitivo de religião já se formava. Pessoal, vale frisar o seguinte, antes de passarmos para o Neolítico. O sentido de organização já identificava que a participação de todos os membros daquele clã deveria ser constante. Então, os homens atuavam como nômades, ok. Eles não ficavam na mesma região por muito tempo. As mulheres do clã também possuíam atividades fundamentais para que aquela comunidade se desenvolvesse. Então percebam desde já como é que a administração amadurece, com a participação conjunta, cada qual na sua função, em prol do desenvolvimento. Na sequência, vocês verificam na tela que o nascimento do período neolítico já mostrou que um homem de comportamento mais evoluído, mais organizado, porque já havia passado por uma imensa transformação. E vale dizer, meus caros, que a sociedade neste momento já conseguia se estruturar melhor em todos os aspectos, na colheita agrícola, no ato de domesticar os animais e, claro, na própria busca pela alimentação e pela segurança. Então vocês percebem? O desenvolvimento de uma técnica, de acordo com o tempo, vai fazendo com que outras técnicas sejam desenvolvidas. E o segredo principal era o seguinte, que não havia desigualdade entre as pessoas naquele momento histórico. Não havia o que hoje, na minha opinião, destrói um pouco o sentido de humanidade. Não havia a desigualdade social. O objetivo, por mais que havia diferenças entre as partes, entre todos os envolvidos, o objetivo era sempre o mesmo. Claro, meus caros, que quando eu falo de objetivo ser o mesmo, isso não implica, como falei, que as diferenças de todos os gêneros não atrapalhassem o processo. Então os temperamentos eram diferentes, né? Os próprios gêneros eram distintos, homens, mulheres, crianças, pessoas mais idosas, mas isso naquele momento não representava a opressão do homem sobre o homem, o que somente viria a acontecer com a modernidade. Então, muito pelo contrário, no período neolítico, todos trabalhavam igualmente, visando a um mesmo resultado, a um mesmo objetivo. Claro, havia as funções típicas da figura feminina, como cuidar dos filhos, como cuidar das plantações, enquanto que, por outro lado, os homens cuidavam das tarefas de maior força física, como cuidar dos animais, construir casas, buscar a caça, né, a alimentação. Então vale dizer que o objetivo era sempre muito bem atingido, porque era um objetivo comum entre todos os integrantes do clã. Pessoal, acompanhe na tela conosco um terceiro período de fundamental importância nesse processo de evolução da sociedade, que é conhecido como período dos metais, ou também chamado de Idade dos Metais. Naquele momento, a ideia da civilização surge com força total. E vocês me perguntam como? Como se desenrolou de maneira muito eficaz aquele momento? Meus caros, o período dos metais, ele identificou uma tamanha evolução, tamanha organização nas atividades, que chegou até ao ponto de as populações daquele momento, daquele período, habitarem em áreas que permitiam o cultivo agrícola, da pecuária também, já com casas construídas, vejam isso, com a criação de regras de convivência muito severas, muito rígidas, e com as primeiras noções de cidade, tal como nós conhecemos. Então não é absurdo dizer para vocês que a urbanização começou nesse momento. Pra vocês terem uma ideia, populações de aproximadamente 2.000 pessoas, 2.000 habitantes, eram cada vez mais comuns naquele período. Então percebam o senso de organização que existia naquele momento. E como, claro, não poderia deixar de ser, de acordo com a evolução de uma sociedade, como qualquer sociedade que se construa de acordo com o tempo, o que surge? Qual é o aparecimento que causa uma novidade? É a famosa figura da propriedade. Então a propriedade que
passa a, nesse momento, estabelecer diferenças marcantes entre as pessoas. Percebem isso? Eu chamo de ponto negativo, porque quando você estabelece que alguém tem uma propriedade privada, outra pessoa da mesma comunidade não terá. Então, diferenças muito mais marcantes começaram a existir entre quem tinha condições de obter e aquele que não possuía condições de obter uma propriedade, uma terra, ou até mesmo um animal, né? Consequentemente, o que nasce disso, gente? A ideia de ricos e pobres. Então a ideia de riqueza e pobreza ganha muita força nesse cenário. E, claro, incentiva a temida divisão entre classes sociais. Mas você falou anteriormente, Rodrigo, mas não havia a opressão do homem sobre o homem porque o objetivo era um só, o resultado era comum. Mas agora a realidade, infelizmente, ela muda. Porque com a diferença entre ricos e pobres, existirá uma clara opressão do homem sobre o homem. Ou seja, gente, essas diferenças cada vez mais estão acentuadas. E diante desse panorama, qual era a solução mais eficiente para que a ordem fosse mantida? Estabelecer um governo que administrasse para o povo. Mesmo que ele utilizasse a força física para garantir o poder sobre certo território, era necessária a criação de um governo para organizar a situação. É desse pensamento, meus caros, que surge a figura do Estado, que é a nossa próxima matéria. Pessoal, quais são os elementos fundamentais de um Estado? Acompanhe no slide. O Estado considerado como uma nação, ele não existe sem três elementos essenciais. Anotem, pessoal, anotem isso com muita atenção, estudem em casa, estejam sempre na plataforma, porque essa matéria é fundamental para as nossas futuras atividades. Não há Estado, pessoal, sem três elementos essenciais: governo, povo e território. Governo, povo e território. Então prestem bastante atenção. Na página 18 do caderno didático, vocês irão encontrar o conceito de cada um desses três elementos do Estado. Governo, todo mundo sabe o que representa. Povo, eu não preciso explicar para vocês, todo mundo sabe o que quer dizer povo. E território da mesma forma, mas vejam tal qual está no caderno didático o conceito de cada um deles. Muito bem. Não podemos também deixar de considerar, e aqui eu já trago um destaque em sala de aula, então repito, vocês vão estudar os três no caderno, em casa. Esse quarto conceito eu já vou destacar mais para vocês em sala de aula. Percebam, a soberania e a sua importância enquanto elemento importantíssimo do Estado. E meus alunos, em que aspecto a soberania se destaca? Porque é ela que determina que o poder é absoluto em seu território e que a capacidade de auto-organização é plena. Então vamos repetir. A primeira característica da soberania: poder absoluto, poder indivisível. Segunda característica: auto-organização. A que eu me refiro, pessoal? A ideia de que nenhum Estado estrangeiro tem qualquer autoridade para invadir ou para ditar as regras de um território que não seja o seu. Meus caros, feitas essas observações, e eu repasso novamente com vocês, governo, povo, território e soberania como elementos do Estado, vale a pena frisar para vocês que até o instante em que nós chegarmos à administração pública moderna, a evolução, claro, ela é continuada. Então é inegável dizer para vocês que a humanidade passou e vem passando por complexas transformações. As relações humanas, as relações no Estado, elas apenas amadurecem conforme melhor seja o convívio social. É por isso, pessoal, e peço que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer, anotem com muita clareza, porque provavelmente eu exigirei isso nas próximas avaliações, de que a ideia de Estado
está intimamente ligada à noção de poder institucionalizado. Então vou repetir, a ideia de Estado está intimamente, totalmente ligada à noção de poder institucionalizado. Como assim, Rodrigo? Pessoal, é o seguinte, o Estado, ele se constrói, ele se forma, ele se consolida, sempre quando o poder está firmado numa instituição e não nas pessoas. Então, quando na verdade eu olho para o governo federal, é o governo federal quem possui o poder na esfera federal. A presidência da República é quem possui o poder que é extenso a todo o território nacional, e não a figura desse ou daquele presidente. Da mesma forma, façamos juntos uma análise em nível municipal. O prefeito de qualquer cidade, meus caros, jamais será mais importante do que a prefeitura do município. Então vocês conseguem compreender isso? Isso é que tanto originou o princípio da impessoalidade, ou seja, o poder é sempre da instituição, ele é da pessoa jurídica. A pessoa institucional, o órgão, a presidência da República, a prefeitura X, o governo Y, eles é que têm, na verdade, a importância. E jamais esse poder pode supervalorizar ou exaltar quem quer que nele esteja. A instituição ela é mais importante do que os ocupantes dos seus cargos. E nós veremos isso com calma nas próximas aulas, que todos os princípios que regem a administração pública nascem dessa exata ideia, de que prevalece o quê? A coisa pública, o interesse da coletividade. É por isso que nós podemos chegar à seguinte conclusão. Num Estado que se diz moderno e democrático, não existe mais espaço para o poder absoluto. O poder do rei, aqueles poderes antigos de séculos anteriores não mais cabem, pessoal, numa administração do século XXI. Isso porque ninguém tem o direito de se sentir maior do que as leis, maior do que as instituições. Você concorda comigo? Porque analisem assim, do contrário, pensem que imensa tragédia aconteceria no cenário brasileiro. Que se vocês analisarem, já está acontecendo, né? Porque acontece no Brasil hoje o que muitos corruptos sempre tentaram fazer, com que as instituições públicas trabalhem em prol dos seus interesses particulares, em prol do seu patrimônio pessoal, em prol das famílias das pessoas. Muito pelo contrário, governante de modo geral, sem qualquer exceção, precisa se submeter sempre ao poder da lei. E você criticamente vai pensar assim, Rodrigo está me falando de uma coisa utópica, difícil de acontecer. Eu concordo com você, é dificílimo de acontecer. Mas eu lembro a vocês sempre, nem todas as leis brasileiras criadas no cenário brasileiro são frágeis. Então o Brasil, claro, o Brasil é um país que bate recordes de impunidade? Eu te respondo que sim. Mas eu pergunto de volta, em tudo aquilo que o Brasil legisla, o Brasil fracassa? Será que todas as leis, pessoal, brasileiras, que disciplinam sobre as questões mais complicadas, elas fracassam, elas não são sucesso, elas não chegam ao seu objetivo? Então, acompanhe esse exemplo. Quando há 5 anos atrás entrou em vigor a lei da ficha limpa, que todo mundo sabe, afasta políticos condenados por improbidade administrativa e impedem que eles tenham acesso a mandatos políticos. Você imaginou, ora, foi um fracasso? Não alcançou nenhum parlamentar, nenhum político? Muito pelo contrário, foi um sucesso. Foi um sucesso, inclusive, maior do que o esperado. E você pode pensar, mas tem muita gente que está lá até hoje. Mas e quantos maus políticos foram excluídos, foram extirpados da política brasileira? Então façam esse raciocínio. A lei, pessoal, quando ela é bem aplicada, quando ela é bem colocada, quando não há brechas, né, para que ela seja desrespeitada, ela consegue sim fazer com que governantes, todos, sejam eles prefeitos, governadores, presidentes ou deputados e senadores, abaixem a cabeça,
com certeza, e se submetam ao que a lei manda. Então, pessoal, nesse resumo, guardem o entendimento seguinte. Estado, seja ele brasileiro ou de qualquer país, o Estado soberano, ele somente será real, legítimo e maduro quando o poder daquele Estado estiver representado na figura da instituição e não no indivíduo. Quando ele estiver voltado ao interesse público e não aos interesses particulares. Muito bem, pessoal. Nessa primeira aula, nós fizemos uma exposição mais crítica, nesse primeiro momento, aliás, uma exposição para que você entenda o que é a administração pública, como é que você vai se portar como servidor público, entendendo todas as espécies dessa atividade. Na próxima aula, que recomeçará em formas de governo, nós iremos nos aprofundar nas definições de administração pública propriamente ditas, tratando de temas como formas de governo, as primeiras definições de administração, não apenas pública, mas a administração num cenário maior, num cenário empresarial, num cenário entre estados, União e municípios, e aí nós continuaremos no decorrer da disciplina. Então, desde já, fica meu abraço, bons estudos aí para todos e todas, e até mais, tudo de bom.